Olá, estudantada do nono ano. Salve, salve. Satisfação estar de volta com vocês por aqui. Mais uma vez, dando continuidade à Era Vargas, vamos falar sobre o Estado Novo. O Estado Novo ele vai acontecer em 1937. Por que que Vargas pensa em dar um golpe de Estado nesse sentido? Vargas estava extremamente preocupado com as elites paulistas em ganhar as eleições de 1938. Então, vamos antecipar esse golpe, vamos antecipar essa história para que os paulistas não venham tomar o poder de Vargas naquele momento. Então, Vargas vai pensar em uma forma estratégia e lança o Plano Cohen. Plano Cohen que nada mais era do que uma propagação, né? Uma alegativa da existência de uma ameaça comunista, de uma ameaça vermelha. Daí, o Plano Cohen culpabilizava o Partido Comunista e os vermelhos como um todo, dizendo que eles pensavam em assumir o poder na sociedade Brasil. E isso todos sabem que não era real. O que na realidade existia nada mais era do que simplesmente o desejo de Vargas permanecer no governo. E foi nessa perspectiva que ele lança, no dia 10 de novembro de 1937, ele vai lançar o Estado, né? Ele lança o Estado Novo e no dia 10 de novembro aconteceu o quê? O fechamento do Congresso Nacional, Senado e a Câmara dos Deputados, ou seja, o poder legislativo deixa de existir a partir do Estado Novo, das arbitrariedades, da coerção, da forma autoritária como Vargas passou a se mostrar na sociedade Brasil. Vargas vai outorgar uma Constituição, a Constituição de 37, e essa Constituição de 37 ela vai impactar, impactar politicamente a população, a vida da população. Ela vai suspender os direitos dos partidos políticos, extinguir os partidos políticos, né? Aquelas pessoas que estavam contrárias, vamos caçar essas pessoas, vamos punir, vamos expulsar da nossa realidade. Essa Constituição de 37 era uma Constituição que lhe dava amplos poderes e, diante disso, Vargas não governou através de decretos-leis, né? O todo-poderoso Vargas utilizava-se dos decretos-leis para mostrar sua autoridade, seu autoritarismo, sua correção diante da população como um todo. Vargas, diante dessa circunstância, ele diz o seguinte, preocupado, então ele vai pensar numa possibilidade e lança aqui o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, em 1939. Para que ele criou esse DIP? Primeiramente, com o objetivo de fiscalizar, censurar a imprensa como um todo, o meio de comunicação como um todo, né? E através do rádio, que era o único meio de comunicação existente naquele momento, né? Rádio e cinema. Aí o que é que acontece? Através do rádio ele fazia suas propagandas. O DIP, ele nada mais era do que promover as ações que o governo vinha fazendo, e sempre ações positivas, sempre ações positivas. Aqui do lado a gente observa uma família como todo sentava no derredor do rádio para ouvir as notícias, né? E quem sabe aqui a Voz do Brasil atualmente, né, que foi implementada nesse momento pelo no Estado Novo para propagar ainda mais as benfeitorias, o que o governo estava fazendo, as ações do governo. Então, o governo Vargas é um misto de opressão, ditador, como também algumas pessoas chegaram a denominá-lo pai dos trabalhadores. Mas só que o Vargas foi bom para a classe trabalhadora, mas ele também foi ótimo, excelente. Ele foi a mãe dos empresários, né? E mãe sempre tem um pouco mais de poder que os pais, ela sempre tem um coração meio mais amplo. Bom, nesse contexto de ser amado ou odiado pela população, Vargas
vai implementar o que já existia, né, na luta do trabalhador, em 1917, na greve geral que os anarquistas organizaram aqui, em forma de sindicato, os anarquistas que trouxeram as primeiras manifestações de sindicato para a nossa sociedade do Brasil. Na greve de 17, eles lutaram para a redução de carga horária de trabalho, pela a redução da exploração, das condições da classe trabalhadora, né? Onde lá crianças poderiam trabalhar, mães, mulheres trabalhavam no setor têxtil, mas aí eles vão criar condições, e aí Vargas vai simplesmente um direito que foi conquistado pela classe trabalhadora, ele vai colocar no papel e dizer que isso aqui chama-se consolidação das leis do trabalho ou simplesmente CLT. E aí, em 1º de maio, o cara lança isso aqui e é aplaudido, porque ele era amado por muitas pessoas, né? Apesar da sua arbitrariedade, ele era popular, conseguia transitar diante da sociedade como um todo, né? Aí Vargas vai dizer o seguinte, na CLT, que algumas dessas leis aqui ainda estão valendo, estão em vigor na nossa sociedade atual, apesar apesar de a reforma trabalhista ter alterado algumas, precarizado ainda mais a vida do trabalhador, mas ainda tem algumas coisas aqui que estão valendo. Ele dizia o seguinte, a partir de então, passa a se valer 48 horas diárias de trabalho, não mais do que isso, né? Não mais do que isso. E se porventura a pessoa trabalhasse mais horas do que as 8, seriam compensados por hora extra, né? Proibiu o trabalho de pessoas menores de 14 anos, como também a questão do trabalho noturno, dos trabalhos de pessoas de menor de 18 anos, ou seja, a pessoa menos de 18 anos não poderia trabalhar à noite, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai igualar o salário entre os homens e as mulheres. Agora o salário passa a ser teoricamente igual, muito embora a gente saiba que ainda hoje esse salário ainda existe um percentual de diferenciação, né? Os homens sempre ganham mais do que as mulheres, e eu nem sei por quê, porque as mulheres são capazes a fazer coisas que somente, né, elas podem fazer, né? Bom, Vargas também, na CLT, ele vai colocar o salário mínimo a nível nacional. Isso é importante, mas também é importante perceber que nem toda a população do Brasil foi contemplada com essa questão do salário mínimo, né? Algumas pessoas que trabalham na agricultura não foram contempladas com esse salário mínimo, né? Bom, nesse sentido também na CLT ele diz assim, proibição do trabalho das mulheres 6 semanas antes e 6 semanas após o parto. O que é isso? É um repouso para você esperar a mulher esperar e depois que ganhar o bebê, ter 6 semanas também para curtir, amamentar e acompanhar o desenvolvimento nessas 6 semanas do seu filho. Essa lei hoje, com a Constituição de 1988, ela foi criada no serviço público, ela equivale a 6 meses, mas na instituição privada só vale 90 dias. Mas é uma grande benesse para que as mães possam amamentar, acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Também ele vai dar o quê? Ele vai colocar na CLT as férias remuneradas. Olha só, anteriormente o trabalhador trabalhava de dezembro a dezembro sem ter tempo de folga. Agora, ele já passa a ter, a cada um ano que ele trabalha, ele passa a ter um mês, 30 dias de férias, onde ele possa gozar e receber, descansar, e receber o mesmo salário que ele recebia, que ele recebe quando está na ativa, né? Bom, o Estado Novo, na sua economia, foi uma economia estatizadora. Ela vai ter uma intervenção, ela vai intervir tanto no comércio, na indústria, como na agricultura, né? É importante perceber esse caráter aqui, né? Vargas também lança, nesse período, o Conselho Nacional do Petróleo, que é em 1938, e ele vai passar a responder pela administração de jazidas de petróleo
como também o abastecimento em todo o país, né? Incentivou a produção de produtos de várias diversidades, né? Ou produtos diversificados. Veja só, aí nós temos uma imagem da população indo às ruas para dizer na campanha do Petróleo é Nosso. E isso valeu muito, foi uma campanha que mobilizou grande parcela da sociedade, da classe trabalhadora como um todo. Né? Vargas vai também criar empresas aqui como a Companhia do Vale do Rio Doce. É a Vale do Rio Doce, que foi vendida no governo Itamar Fernando Henrique para umas empresas privadas e por um valor que, durante um ano, aquele ano ele ganhou, só de lucro ele ganhou o que ele pagou e ainda sobrou 100% do que ele pagou para, para os seus bolsos, né? Ou seja, essa empresa ela tinha grande facilidade de promover dinheiro, de criação de dinheiro, ela promovia o progresso, né? E era uma empresa que dá lucro, né? É tanto que, veja só, a Vale está aí, a Flor, né? Produzindo aço para todo o mundo, mas aí você observa que é a mesma Vale daquela tragédia de Brumadinho, né? Infelizmente, a população de Brumadinho ainda sofre muito com isso, né? Vargas cria também a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, aqui no Pernambuco, isso como uma forma de distribuir eletricidade para a população como um todo. Um grande avanço. Em 1941, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e aqui no meio você observa, no meio dessa imagem, você observa a figura que fica no Rio de Janeiro, né? A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Isso foi um grande passo para o nosso desenvolvimento. Bom, muitas coisas ainda faltaram por dizer aqui nesse pequeno espaço de tempo, nessa apresentação curtíssima para você do nono ano. Gostaria de dizer que esse material que eu passei para você aqui nada mais foi do que uma adaptação do material sobre a Era Vargas, o Estado Novo, contido no Araribá, mais história do nono ano. Né? Eu espero ter contribuído de alguma forma com o seu aprendizado. Desejo aqui um grande abraço a você e vamos nos preparar para uma próxima oportunidade. Saudações, saudações estudantis, galerinha estudantada, grande abraço e até a próxima.